Olá, pessoal. Eu me chamo Ariane e eu faço o curso de Engenharia Química na PUC do Paraná. E hoje eu vim falar para vocês sobre o meu projeto de iniciação científica. Ele é orientado pela professora Francine Valenga e consiste na obtenção e caracterização de filmes finos e nanoestruturados do tipo layer by layer para uma potencial aplicação em materiais bactericidas. A nanotecnologia, ela vem ganhando muito destaque nos últimos anos, né? E isso permite a nós pesquisadores uma grande aplicabilidade, né, desses conceitos. E justamente com essa convicção, o presente projeto deseja explorar materiais, aproveitando materiais que já existem, né? Como é o caso da quitosana, do alginato sódio, das nanopartículas de prata. E com base nisso, eu vou explicar para vocês o que seriam essas três substâncias. A quitosana, ela é um polímero natural, que pode ser extraído de exoesqueleto de crustáceos, parede celular de fungos, né, por exemplo. E o alginato de sódio, ele também é um polímero natural, um biopolímero, e ele é extraído geralmente de macroalgas. Uma característica muito interessante, né, do alginato é que ele possui uma propriedade geleificante, ou seja, em contato com algumas substâncias, ele acaba formando como se fosse um gel. E isso é muito importante quando você escolhe uma matriz polimérica, porque permite uma maior aderência, né, ao outro componente. Baseado nisso, o trabalho usa a quitosana, né, aliada ao alginato de sódio, e essas duas substâncias formam os nanofilmes. E o que seria, né, esses nanofilmes? São filmes finos, com uma espessura que varia ali até uns 300 micrômetros. E para esse nanofilme estar adequado, ele precisa ter uma estabilidade química, precisa ter uma aderência, né, ao substrato. E com isso a gente acabou utilizando o método de deposição layer by layer. E o que seria isso? Camada por camada, ou seja, a gente faz uma alternância entre as camadas das soluções, né, dos nossos compostos. E com isso, a gente acaba gerando esses filmes. No que se baseia o layer by layer? Você precisa ter um polieletrólito, né? Os polieletrólitos, que são uma substância carregada positivamente, ou seja, o policátion, que é o caso da quitosana, e uma substância carregada de forma negativa, ou seja, o poliânion, que é o alginato. E quando essas duas entram em contato, acontece a eletrostática, ou seja, eles acabam tendo uma interação e uma estabilidade química. Para a gente pôr em prática, né, esses métodos, primeiramente usa-se uma placa de vidro que é limpa previamente com uma solução sulfocrômica. Essa solução é utilizada em vários procedimentos de laboratório, né, na parte de limpeza, e é a junção de ácido sulfúrico e de cromato de potássio. Para fazer esse procedimento, leva em torno de 45 minutos. É imergida essa placa de vidro e, posterior a isso, são adicionadas as soluções dos polieletrólitos, né, como já mencionados anteriormente, quitosana e o alginato de sódio. O método consiste em você, primeiramente, imergir a plaquinha de vidro na quitosana, deixa por mais ou menos uns 5 a 10 minutos. A gente usa-se essa variação de tempo. Após isso, é feita uma lavagem com água deionizada. Depois, né, repete o processo com o alginato de sódio, deixa emergir por uns 5, 10 minutos e novamente lava com água deionizada e repete esse processo por umas 10 vezes ou até você perceber a opacidade na placa de vidro, como é o caso, né, dessa imagem, né, que eu coloquei.
A gente pode perceber que existe, né, uma opacidade nessa placa de vidro. E mesmo que não foi possível realizar uma análise microbiológica de fato, pode-se perceber que nas plaquinhas em que havia essa concentração de alginato e quitosana, não havia, né, um crescimento significativo de micro-organismos. Inclusive, outro ponto importante é que quanto maior a solução de alginato, né, a concentração do alginato, menor o crescimento dos micro-organismos. E isso indica que essa concentração de alginato ela tem grande influência, né, no potencial bactericida. Por fim, a gente considera, após essas etapas, que o projeto ele não possui muitas dificuldades no sentido de aplicação. Ele também possui pouco impacto ambiental, já que faz uso de polímeros naturais. E ele também valoriza substâncias, né? Muitos talvez não conhecessem a quitosana. E um outro ponto importante a salientar é que possui uma ampla aplicabilidade, podendo ser adaptado para áreas diversas da indústria, como, por exemplo, a indústria alimentícia, indústria têxtil, farmacêutica, entre tantas outras. Até já acrescentando no sentido de indústria, embalagens também poderiam ser utilizadas usando esse conceito de nanoestrutura. Imagina no momento de pandemia a gente poder contar com um material ali com potencial, né, para eliminar alguns micro-organismos. Seria muito interessante. Então, essa seria uma das aplicações do projeto. Eu agradeço até o momento a atenção, né, de todos que verem esse vídeo e é isso.